É com muita satisfação que a gente está aqui hoje, né, em mais um dia da Sexta Semana Jurídica de Direito do Campus 1, que é o campus de Arapiraca, da UNEAL, com o tema Direito, Democracia e Justiça no Brasil. E hoje a nossa palestrante vai ser a professora doutora Gabriela Caramuru, e ela vai falar sobre o tema Direito do Trabalho e Economia da América Latina. Então, eu já adianto, antes de apresentar a professora, aos meus alunos de Direito do Trabalho 2, que apareçam, né, como eu convidei e intimei, na verdade, né, porque eu vou cobrar uma avaliação sobre essa palestra. Preste muita atenção na palestra, porque vai ser muito importante. Então, a professora doutora Gabriela Caramuru, ela é doutora em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de São Paulo, da USP. Ela é mestra em Direito pelo Programa de Pós-Graduação de Direito da Universidade Federal do Paraná e é mestra em Tecnologia pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, além de ser professora de Direito e Processo do Trabalho da Faculdade de Pinhais e do Centro Universitário Unifacear. É assim que pronuncia, professora? Unifacear. Eu queria até fazer uma pergunta, professora, rapidinho. Já que a senhora, né, fez o doutorado aí, o doutorado não, no caso, o mestrado na Universidade Federal do Paraná, você chegou a conhecer um dos professores que, por acaso, é meu co-orientador no mestrado, é o professor Vicente de Paula Ataíde Júnior, é professor de processo civil, ele é juiz federal, chegou a ter alguma disciplina com ele, ele também é do programa lá da Universidade Federal do Paraná. Conheço sim, professora Julia. O professor Vicente é meu colega na Faculdade Pinhais. É professor. Que legal, pronto, pois ele é meu co-orientador. Aí quando eu vi aqui, eu disse, com certeza ela deve conhecer. Ele não é da minha época, né? Quando eu era quando eu fiz graduação e mestrado, ele ainda não era professor da UFPR, mas ele é meu colega na FAP. Que legal. A senhora estuda direito dos animais, então? Direitos dos animais, exatamente. Que legal. Eu conheço a publicação dele, sim. E aqui na UNEAL, né, eu também já estou dando no momento, né, ministrando aí essa disciplina de Direito do Trabalho 2, que é finalzinho do direito individual e o direito coletivo do trabalho, e já ensinei outras, né, o direito individual, também já ensinei o propósito do trabalho, prática trabalhista, porque eu tive uma experiência nessa área que eu, além de ser advogada nessa área, eu fui estagiária no Ministério Público do Trabalho. Aí eu tive um pouquinho de experiência aí, e por isso que eu estou aqui hoje, né, fui nomeada para mediar a palestra da senhora, e assim, tô muito curiosa, né, para ouvir, porque é um tema que tem muita coisa para ser falada, né, e que tem impactos diferentes nos diversos países, né, da América Latina. Embora eles tenham semelhanças, também existem diferenças entre os países, né? Então, assim, tô ansiosa para ouvir. Então, como o professor Hinaldo tinha dito, né, a senhora tem 40 minutos para fazer a exposição, depois a gente vai abrir para perguntas e, assim, vamos dando andamento ao nosso evento, viu? Agradeço demais a presença. Então, boa tarde para todas, para todos. Eu que agradeço, professora Juliana, eu fiquei super feliz com o convite, fiquei feliz que leram, né, o meu trabalho também no grupo de pesquisa. Acho que esse é o sonho de todo pesquisador, né? Que além da gente produzir, a gente conseguir que a nossa produção seja debatida, né? Então, eu fico realmente feliz mesmo que num mundo tão veloz que as pessoas estejam lendo coisas, né? E debatendo na universidade, esse que é o objetivo mesmo da pesquisa. Obrigada pelo convite, fiquei feliz também de participar da sexta semana já, né, de Direito da UNEAL, então eu espero que a gente conquiste a partir de agora, construa uma relação, vou ficar bem contente também, fico completamente à disposição de todos. Bom, o objetivo da atividade, então, é a gente conversar um pouco sobre o direito e sobre a América Latina, né? Como é que acontece o direito na América Latina? Antes disso, eu queria dizer alguns pressupostos, assim, é que o meu marco teórico vai
tanto no debate de economia da América Latina, quanto no debate de direito, vai ser principalmente o Marx, o Karl Marx e o Engels, né, que escreve junto com Marx. Então, na perspectiva do direito, para além de utilizar o Pachucanes e o Stuttgart, que eu vou utilizar de modo secundário nessas apresentações, o marco teórico que eu procuro utilizar, ou seja, eu procuro explicar a relação jurídica a partir do Marx e do Engels, tá? Mais do que dos soviéticos. E também, da mesma maneira, no caso da economia política dependente, né, da explicação da relação econômica na América Latina, eu também vou fazer essa explicação mais a partir do Marx e do Engels do que do Rui Mauro Marini, que vai aparecer aqui para a gente como um sistematizador de uma teoria de explicação da América Latina que tem muita potência como didática mesmo de explicação desse processo, mas que eu explico sobretudo a partir do Marx, inclusive tendo algumas divergências, tanto em relação ao Pachucanes, né, quanto em relação ao Marini. Tá? Eu vou utilizar também o Gorender como marco teórico para explicar o Brasil e o escravismo colonial no Brasil. Então, esse é o marco teórico, né? Também vou buscar focar essa minha explicação do que é o direito na América Latina, porque é disso que a gente vai conversar hoje, quais são as particularidades do direito na América Latina, como que a gente explica ter menos direitos sociais, por exemplo, na América Latina, como a gente explica a diferença do que é o direito do trabalho na América Latina e o que é o direito do trabalho num país central, europeu, por exemplo, né? Vou me pautar nessa explicação do direito da América Latina muito mais a partir de relações sociais de produção, né? Mais do que uma teoria focada no sujeito de direito e nas vontades do sujeito, né? Tendo em vista a minha interpretação do Marx, de que, nesse caso literal, né, lá no Marx, é uma interpretação de que a vontade dos trabalhadores reside nas coisas, né? Porque no capitalismo, o trabalhador não é um sujeito de vontades. No capitalismo, o trabalhador é uma mercadoria que vende, né, uma mercadoria que é a sua força de trabalho num processo de valorização, de produção de lucro, né, de produção privada do valor e a partir, né, da propriedade privada, dos meios de produção. Então, esse é o marco teórico que eu vou apresentar. Eu dividi aqui a minha fala em 3 momentos. Primeiro, a gente pensar um pouco no que é a economia dependente na América Latina, né, explicar um pouco esse cenário de divisão internacional do trabalho, como a América Latina se coloca nisso, e o Brasil também. No segundo momento, apresentar o que é o direito no Marx, né, para, num terceiro momento, nós falarmos especificamente da relação jurídica dependente, ou seja, do direito dentro de uma economia dependente, né, a relação jurídica dentro da América Latina. Tá? Então, primeiro, sobre a economia dependente, é importante a gente compreender que quando a gente fala de relação de divisão internacional do trabalho, nós não podemos ver o Brasil ou ver os países da América Latina dentro de uma etapa de desenvolvimento, né? Mas os países da América Latina, os países dependentes, né, toda a periferia do mundo, eles são construídos como outro lado da moeda do desenvolvimento. Então, o subdesenvolvimento, ele não é uma etapa para o desenvolvimento. O subdesenvolvimento, ele é ao outro lado do desenvolvimento. Só existe desenvolvimento nos países ricos porque existe subdesenvolvimento nas então colônias e depois esse tipo de dependência econômica a partir da independência desses países, né? Que nos países africanos, por exemplo, se deu tardiamente, a partir da década de 70, né? Os países europeus foram donos de países como, né, Portugal, por exemplo, Angola, Moçambique, Guiné, a partir de 1970, as independências, né? Da mesma maneira a Bélgica, com o Congo, da mesma maneira a Inglaterra, né? Com várias colônias, a França com Burkina Faso, né? Então, nós tivemos uma independência mais recente, né? Embora todo o processo de escravismo tenha permanecido, mas
no mundo, né, esses países construíram e enriqueceram os países centrais. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando também de subdesenvolvimento. Só pôde acontecer revolução industrial na Inglaterra porque a Inglaterra era dona de 1/3 do mundo na colonização, né, no imperialismo. Inclusive os processos de escravidão, né, com Eric Williams, lá o tráfico triangular, né, saiu o barquinho da Inglaterra, da França também, né, da Holanda, deixar matérias-primas nas colônias, nas colônias africanas, sequestrar pessoas, levar para a costa dos países colonizados, vender pessoas e trazer de novo matérias-primas baratas. Esse processo, né, e principalmente o processo de venda de seres humanos, foi o processo que enriquece os países centrais, né, e que depois do fim, de quando esse momento de escravização não se torna tão lucrativo quanto o trabalho assalariado, nós vemos uma transição para o trabalho assalariado. Gosto de falar trabalho assalariado e não trabalho livre, né? Porque livre nós não somos no capitalismo. Nós somos obrigados a vender força de trabalho para viver, né? Então a gente muda a forma de opressão do modelo escravista para o modelo de trabalho assalariado, que é o que nós temos, né? E os autores da transição do escravismo no Brasil são muito claros, né? O Joaquim Nabuco, o José Bonifácio, são muito claros em dizer que a transição para o trabalho assalariado se dá porque a transição permitirá com que os fazendeiros lucrem mais, né? Essas são as palavras desses abolicionistas. O objetivo, então, com o trabalho assalariado e o fim do escravismo a partir do modo de produção capitalista no Brasil, ter maior lucratividade com o trabalho, tá? Por uma crise do escravismo que nós vamos conversar. Bom, então, primeira coisa é que subdesenvolvimento não é uma etapa. Nós não vamos ser desenvolvidos num estágio superior. Os países desenvolvidos já começam a divisão internacional do trabalho sendo desenvolvidos. E nós já começamos sendo subdesenvolvidos, né, desde a ocupação dos nossos territórios. Então, não se trata de etapas de desenvolvimento que nós vamos chegar lá. Nós não vamos chegar lá, inclusive só existe o lá porque existe o aqui, né? Porque existe subdesenvolvimento nas antigas colônias desde a ocupação do território. Então, pensando a divisão internacional do trabalho, nós vamos verificar que o lugar dos países da América Latina é um lugar adequado na divisão internacional do trabalho. Cada um produz algo e está dentro de uma relação internacional de produção. Nós entramos nessa relação social de produção produzindo matérias-primas baratas e trabalho barato. Matérias-primas baratas para exportação e trabalho barato. Essa é a história do Brasil, né? Primeiro com os engenhos de açúcar no Nordeste, depois com o ouro em Minas Gerais e o desenvolvimento brasileiro. Aliás, não dá nem para chamar de desenvolvimento, né? Mas o lucro desses fazendeiros, donos de escravos no Brasil, migrando para o ouro na região central, e depois o café em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Trazendo aqui o desenvolvimento para o sul, e o mate, por exemplo, aqui no sul, onde a professora está falando aqui, né, de Curitiba, nós tivemos a independência do Paraná, por exemplo, em relação a São Paulo, por causa do mate. Todas essas matérias-primas foram matérias-primas para exportação. O açúcar não era para o Brasil, o ouro não era para o brasileiro, o café não era para o brasileiro, o mate não era para o brasileiro. Era mercadoria barata para exportação com trabalho escravo, né, em todos os ciclos econômicos, né? E essas permanências do escravismo nós verificamos até hoje na nossa economia, voltada em parte para a exportação de matérias-primas baratas com trabalho barato. Então, é isso que nós vendemos no mundo, trabalho barato. Esse é o nosso lugar na divisão internacional do trabalho, mesmo depois do modo de produção capitalista, né? Então, é verdade quando um empresário nacional diz, por exemplo, que ele não consegue competir com muitos direitos sociais, por exemplo, né? Porque ele compete internacionalmente com trabalho barato. E é assim que a gente explica o direito do trabalho na periferia do mundo, né? Dentro do papel que nós estamos na divisão internacional do trabalho. O Marini Rui Mauro Marini, que é o principal, né, junto com a Vânia Bambira, também com o Teotônio dos Santos, mas ele é o principal autor do que a gente chama de teoria marxista da dependência, né, que vai buscar interpretar. Como eu falei para vocês, eu tento fazer esse processo a partir do Marx, tem algumas divergências sobre o Marini, mas eu acho que tem uma potência de explicação, porque o Marini coloca essa explicação do que acontece na América Latina em 3 momentos, né? As transferências de capital dos países dependentes como nós para os países centrais
transfere capital, compensa essa transferência com superexploração do trabalho, e essa superexploração do trabalho leva a uma divisão, a um divórcio entre a produção e o consumo. Bom, transferências de capital. Nós transferimos capital por dívida pública, por importação de tecnologia, pagamento de patentes, trocas desiguais, né, as trocas por preços de produção no Marx, né, que o Marini se utiliza. Então, nós mandamos valor para fora, né, pelas transferências de capital. Remessa de lucros também, são vários os processos de transferência. O capitalista nacional transfere valor dentro do processo de dependência tecnológica, inclusive, que nós temos, né? Somos também aqueles que dão sobrevida às tecnologias já gastas, né, que já não são mais necessárias pela alta concorrência dos países centrais. E compramos os pacotes tecnológicos obsoletos. Então, temos toda essa transferência de capital, e esse capitalista que perde nas transferências compete no mercado internacional com a superexploração do trabalho. Então, transferência, superexploração do trabalho. O que é a superexploração do trabalho na periferia? Aumento de jornadas de trabalho maiores, né, que é a jornada de trabalho dos países centrais, um trabalho mais intenso do que os países centrais e baixos salários em relação aos países centrais. Esses são 3 momentos de superexploração que demonstram uma superexploração com um pagamento da força de trabalho abaixo do valor de reprodução. Na teoria clássica dos salários, você vai ter Lamarck dizendo que os salários são o pagamento para aquele trabalhador se reproduzir e voltar explorável no dia seguinte. Né? É para isso que servem os salários e os direitos sociais, que são salários sociais. É para eu pagar os trabalhadores e eles poderem ser explorados novamente, eles fazerem a sua reprodução. Né? Dentro dessa reprodução, na América Latina, o pagamento dos salários e as altas jornadas e a intensificação fazem com que essa reprodução seja uma reprodução atrofiada. Nós temos uma média de 10 anos a menos de expectativa de vida em relação ao trabalhador de um país central. A nossa força de trabalho é consumida de forma prematura, né? Como Marx coloca, de forma atrofiada, porque nós recebemos para a nossa reprodução um valor menor do que a necessidade de reprodução. Então, essa é a superexploração do trabalho. Isso tem completamente a ver com os direitos sociais, e é essa a teoria que, na minha compreensão, explica os direitos sociais e por que nós temos menos direitos sociais na América Latina. Então, o funcionamento da economia da América Latina é transferência de capital por cento, resolve esse problema de perdas de capital concorrendo internacionalmente com a superexploração do trabalho, e a superexploração do trabalho impede a criação de mercado interno. Então, a gente tem um divórcio entre o que se produz e quem consome. Aquela teoria clássica do liberalismo de que o empresário tem que estar preocupado com o trabalhador ter um salário para consumir a sua mercadoria não funciona igual na América Latina. Não funciona porque aqui, se o trabalhador não tiver dinheiro para comprar, não tem problema. Porque essa produção, em parte, é mandada para fora. E os trabalhadores dos países centrais consomem por eles e por nós. Nós temos um divórcio entre aquele que produz e aquele que consome. Nós produzimos carros desde a década de 50 e ninguém tinha carro no Brasil. Inclusive, nossa dependência tecnológica, nós não temos uma marca de carro nacional no Brasil. Nossa indústria é uma indústria completamente limitada e restrita também à divisão internacional do trabalho. Né? A gente começa a industrializar quando tem guerra e abre um espaço no cenário internacional. Né? Ou no início da nossa industrialização, muito no começo, quando os países ricos começam a produzir máquinas. E aí tem que mandar máquina para alguém, né? Tem que vender máquina. Então nós compramos máquinas e nos industrializamos. Uma industrialização completamente dependente, né? A nossa dependência tecnológica. Então, nós temos um divórcio entre produção e consumo. Não tem problema ter baixos salários da superexploração do trabalho, porque isso se resolve mandando essa mercadoria para outro mercado, para um mercado externo. Né? Então, esse é o processo, por exemplo, do trabalho análogo a escravo. O trabalhador não ganha nada, né? Eu ganho muito pouco salário, mas não tem problema, não precisa consumir aqui. Esse é todo o cenário da América Central, por exemplo, Guatemala, Honduras, El Salvador, todo mundo que vive de maquila, né, de uma indústria muito precária, onde vem a máquina, vem a matéria-prima, se produz com trabalho barato e manda a mercadoria para fora. Tem um documentário excelente chamado Made in Honduras, de um colega meu mexicano, da UNAM, da Universidade Nacional Autônoma do México, que vai mostrar como é que as maquilas
são esse processo de indústria muito próprio da América Latina. Não tem problema ter poucos salários, porque o que se produz naquela indústria vai ser consumido nos Estados Unidos. Ali é o quintal dos Estados Unidos, onde se produz com trabalho barato para ser consumido num outro mercado. Então, nós temos um divórcio da produção e do consumo, fruto da superexploração do trabalho, que impede que exista mercado interno, que existe salário suficiente para os trabalhadores consumirem. E se os trabalhadores não consumirem e se reproduzirem de forma atrofiada, não tem problema. Porque nós temos, historicamente, exército de reserva. Não tem problema morrer. No Brasil, nós estamos vendo isso aí na pandemia. Não tem problema morrer porque tem trabalhador para substituir. Né? Então, a condição de dependência é uma condição histórica, fruto da colonização, e é o nosso lugar na divisão internacional do trabalho, que vai condicionar a forma que nós compramos e vendemos trabalho. Ou seja, o direito do trabalho e o direito civil. Porque a gente não vende trabalho só no direito do trabalho. Inclusive, 50% do trabalho vendido no Brasil hoje é trabalho informal. É trabalho vendido pelo direito civil. Na minha concepção, uma forma mais igual de troca do que entre trabalho e salário, né? Do que a forma do direito do trabalho que garante alguma desigualdade. Bom, a economia dependente é essa, né? Transferência de capital, superexploração do trabalho, divórcio na produção do consumo, entre produção e consumo, dentro de uma divisão internacional do trabalho que nós cumprimos um papel, né, que é o papel dos países subdesenvolvidos, aqueles que continuam mantendo matérias-primas baratas e trabalho barato, né, com dependência tecnológica. Separando aqui economia dependente, vou falar do direito no Marx. Por quê? Porque depois eu vou juntar essas duas coisas, né, gente? A economia dependente e a forma jurídica, para que a gente compreenda qual é a relação jurídica específica que acontece na economia dependente na América Latina. Então, essa é a economia dependente dos países latino-americanos na divisão internacional do trabalho. O segundo momento é o que é o direito para o Marx. E nesse caso, eu acho essencial a leitura do Marx e do Engels. E a leitura, sobretudo, do Capital, né? Porque é a nossa obra fundamental de explicação do capitalismo, né? E de explicação de um método de verificação da realidade, que é o método materialista dialético. Né? Materialista porque são as transformações da história, né? Olhar para a história e ver como os modos de produção passaram na história e como as relações sociais de produção se conjugam com relações sociais, né? Com ideias, com, por exemplo, formas, regulações próprias. Então, o direito, ele no Marx, e isso eu acho uma injustiça utilizar o Pachucanes, porque a gente utiliza o Pachucanes como se o Pachucanes tivesse inventado a relação jurídica, o direito como relação jurídica. E isso está escrito com essas palavras no Marx. Ou que o Pachucanes tem inventado a forma jurídica da igualdade. Isso está escrito com essas palavras do Marx. Eu vou ler para vocês. A forma contrato como a forma jurídica. Então, o Marx e o Engels não sistematizam uma teoria do direito, mas tem direito no Capital. Né? E no programa de Gotha, por exemplo. Né? Então, o direito para o Marx é uma relação social e histórica. O que isso quer dizer? Que direito não sempre existiu. Que direito é uma forma de regulação própria do modo de produção capitalista. Nós já tivemos, ao longo dos 200 mil anos de Homo sapiens, 50 mil anos que nós temos uma revolução cognitiva, né? Que nós pensamos, que nós produzimos cultura, que temos consciência, que nos separamos dos outros animais. Nesses 50 mil anos, nós já tivemos vários modelos de produção. Vários. Na América Latina, o modelo de produção doméstico dos indígenas. Depois, o modelo escravista colonial. Agora, o modo de produção capitalista. Quer dizer, esses vários modos de produção ao longo da história tiveram várias formas distintas de regulação da vida, que não eram direito. E é completamente positivista essa história do direito que pinça o direito em grandes estados e pinça um direito escrito. Aonde que teve direito? Teve lá no Código de Hammurabi porque o cara escreveu. Teve lá na Roma porque o cara escreveu. Isso é positivista. O que é direito? Direito é uma relação social que pode ser expressa na norma ou não, com uma forma particular, que é a forma contrato. Isso só existe no capitalismo. Contrato com igualdade de sujeitos
a igualdade da forma, eu posso negociar com você e contratar com você para comprar e vender determinada mercadoria. Isso não acontece no escravismo colonial. Um escravizado não é sujeito de direito igual um senhor, o dono do escravo. Eles são desiguais. Eles não fazem contrato. Isso é uma forma, uma regulação histórica própria de um modo de produção, que é o modo de produção capitalista. E o Marx vai dizer, então, que direito é relação social e não é norma. Gente, isso aqui já é uma transformação que, assim, se a gente realmente entender, faz um estrago. Porque a gente faz a crítica ao positivismo, mas na universidade nós só temos uma teoria do direito positivista. Só. Nós temos gradações do positivismo dentro da universidade. A teoria geral do direito é a teoria positivista do direito e suas vertentes. Não existe direito marxismo, não existe direito como relação social. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no uso tático do direito, você só consegue pensar no uso da norma. No uso ou não do tribunal. E não no uso ou não da ideologia jurídica. E não no uso ou não do direito enquanto relação econômica. Que me parece ser as três dimensões onde o direito pode estar, que não é só a norma. Mas por que a gente se coloca essa questão? Porque a nossa formação é uma formação positivista. Então, o direito no Marx é relação social com uma forma própria, que é a forma contrato e é histórica. E o direito do Marx é forma da igualdade e conteúdo da desigualdade. Forma da igualdade é esse reconhecimento de um contrato que troca equivalentes. E equivalentes não são equivalentes na medida do valor. Fazendo uma correção, por exemplo, ao Rui Mauro Marinho, né, que diz que as trocas na América Latina não seriam... burlariam a lei do valor. Eu acho isso uma barbaridade, né? Um equívoco brutal. Porque os preços de produção no Marx já demonstram que nenhuma troca é por valor. Todas as trocas são por preços. E justamente as trocas por preços são aquelas que explicam as transferências de valor, mesmo dentro do capitalismo central. A regra da equivalência não é essa. A regra da equivalência é que as trocas são trocas de soma zero. Se sai mais-valia daqui, se alguém recebe mais-valia aqui, é porque alguém perdeu mais-valia aqui. Isso é equivalência. Agora, as trocas por preço já trocam valor. Não tem nenhuma ilusão à lei do valor, elisão à lei do valor, ou burla à lei do valor, como o Marini coloca. Nós temos a própria lei do valor em funcionamento. Que por si só já troca valores de modo desigual. Com as trocas por preço de produção e por preço de mercado. Né? Tá lá no livro 3 do Capital, que o próprio Marini utiliza, mas faz aí, comete esse equívoco. Bom, forma da igualdade. O que é a forma da igualdade? O Marx fala que direito é forma da igualdade. Forma da igualdade é o contrato, que troca numa equivalência entre sujeitos de direito iguais. Sujeitos de direito que podem contratar. Por que isso passa a existir? No escravismo isso era impossível. No feudalismo na Europa isso era impossível. E por favor, né, gente, pelo amor de Darwin, só existiu feudalismo na Europa, não existiu feudalismo no Brasil. A história do Brasil é a história do escravismo colonial. E nós precisamos produzir uma teoria do escravismo colonial. E estudar que tipo de relação jurídica era essa. Em todas as situações. Nas relações de gênero, por exemplo. Porque, né, nós não éramos bruxas, nós éramos indígenas. Ou, né, pessoas de vários países africanos. Esses conhecimentos foram nos roubados, né, pelo escravismo. Então, essa é a história do Brasil que precisa ser resgatada se a gente quer interpretar uma relação jurídica dependente. No Marx, forma da igualdade e conteúdo da desigualdade. Forma da igualdade, contrato de equivalência entre sujeitos iguais. Conteúdo da desigualdade. Eu imagino, né, o Stuttgart tem ali uma discussão com o Pachucanes, e o Stuttgart também é muito não tem, eu acho, que os méritos necessários, né? O Stuttgart é o primeiro a dizer que no Marx o direito é a relação jurídica. O Stuttgart é o primeiro a dizer que o direito vai acabar no depois do modo de produção capitalista. Porque, afinal, se o direito é um processo histórico desse modo de produção, não faz sentido ter direito em outro modo de produção. Ah, professora, mas a gente não vai ter nada? A gente vai ter outra forma de regulação. Assim como não faz sentido ter salário no socialismo, porque salário pressupõe trabalho não pago, pressupõe excedente. Não faz sentido ter direito, que pressupõe igualdade da forma, que esconde um conteúdo desigual.
O exemplo do Marx é, se paga o mesmo salário para o trabalhador, mas esse trabalhador, um tem 5 filhos, o outro não tem filho nenhum. E aí, uma jornada de trabalho, um salário. Forma da igualdade. Mas e o conteúdo? O conteúdo é desigualdade. O Stuttgart, num conflito com o Pachucanes, vai errar sobre a forma jurídica, né? O Stuttgart vai dizer que forma jurídica é conteúdo... tem três momentos, né? Que seria a econômica, a ideológica e a lei, né? E o Pachucanes vai dizer, olha, Stuttgart, isso não é forma, isso é conteúdo. Baseado nessa própria interpretação do Pachucanes, eu compreendo que o conteúdo do direito, o conteúdo da relação jurídica é um conteúdo com uma dimensão econômica, uma dimensão ideológica e o que o Stuttgart chama de dimensão da lei, eu coloco como dimensão autônoma, né, que inclui a legislação e todos os processos de autonomia do direito, como o Pachucanes coloca, né, por exemplo, o processo, os tribunais, né, o momento em que o direito ganha autonomia. Então esse é o conteúdo, forma da igualdade, conteúdo da desigualdade em sua dimensão ideológica, econômica e autônoma, né, processos e leis. Veja, lei, processo é só uma das dimensões do direito, né, que é a dimensão que nós nos restringimos com a teoria positivista, né, e que não é a compreensão do Marx e nem mesmo do Stuttgart e do Pachucanes. Bom, isso é direito para o Marx, e eu vou ler 2 passagens aqui do Marx para exemplificar. Primeiro, o programa de Gotha, né? O direito, por sua natureza, diz o Marx no programa de Gotha, o direito, por sua natureza, só pode consistir na aplicação de um padrão igual de medida. O direito só pode consistir na aplicação de um padrão igual de medida. Mas os indivíduos desiguais, e eles não seriam indivíduos diferentes se não fossem desiguais, só podem ser medidos segundo um padrão igual de medida, quando observados do mesmo ponto de vista. Quando tomados apenas por um aspecto determinado. Por exemplo, quando, no caso em questão, são considerados apenas como trabalhadores. Esse é o sujeito de direito. O sujeito de direito é o trabalhador, não é um sujeito de vontades. E continua o Marx. Não se vê nada além disso. Nada além de trabalhadores. Todos os outros aspectos são desconhecidos. Desconsiderados, perdão. Se o Marx não critica o programa de Gotha. E o Marx no Capital volume 1. Né? O contrato pelo qual ele vende sua força de trabalho ao capitalista prova, por assim dizer, põe preto no branco, que ele não dispõe livremente de si mesmo. Fechando o negócio, descobre-se que ele não era nenhum agente livre, que o tempo que livremente dispõe para vender sua força de trabalho é o tempo em que é forçado a vendê-la, que, na verdade, seu parasita não o deixará enquanto não houver um músculo, um nervo, uma gota de sangue para explorar. O Marx aqui está destruindo a liberdade do sujeito de direito. Não é nenhum agente livre. Não tem nada para vender senão trabalho. É considerado apenas enquanto trabalhador. Apenas enquanto mercadoria. E por isso acho que uma concepção de explicação pautada nas relações sociais de produção não vê o sujeito, essa primazia do sujeito de direito como alguém, como um sujeito das vontades e um estudo todo baseado na ideologia. Isso é uma dimensão do direito, mas isso é uma das dimensões do direito. Porque o direito é contrato, e o Marx aqui está dizendo, né? O contrato pelo qual ele vende sua força de trabalho faz perceber em verdade que ele é só mercadoria. Bom, economia dependente, direito em Marx. Relação jurídica dependente, né? Como que funciona esse direito? Forma da igualdade, conteúdo da desigualdade. Então, forma da igualdade porque se pressupõe toda uma igualdade para fazer as trocas, gente. O direito é completamente adequado, histórico, necessário ao modo de produção capitalista. Não tinha como comprar e vender mercadorias sem existir direito, sem existir sujeito de direito com igualdade. Sem existir contrato.
Isso é criado por uma necessidade da produção e da troca de mercadorias. E aqui está a minha divergência com o Pachucanes, inclusive, porque para mim direito está absolutamente na produção e é impossível separar produção e circulação de mercadorias. Infraestrutura é produção e circulação de mercadorias. Essas duas coisas não podem ser separadas e o Marx tem diversas passagens criticando a economia burguesa que tenta separar a circulação de produção. Eu acho esse um equívoco. O direito está na produção e na circulação de mercadorias. Um equívoco do Pachucanes em relação ao Marx, né? E por isso explico pelo Marx. O direito na produção e circulação de mercadorias vai acontecer adequado às necessidades do modo de produção capitalista e à necessidade principal, que é vender a principal mercadoria, que é a força de trabalho. E aqui não é só direito do trabalho, como eu pontuei. Direito do trabalho e direito civil. Porque a produção de mais-valia não está só no direito do trabalho. Um trabalhador produtivo é aquele trabalhador que produz mais valor, que aumenta o capital inicial do seu empregador dentro de um processo de produção de mercadorias em circulação no mercado. E isso acontece, por exemplo, no direito civil. Então, a forma jurídica de contrato e ela pressupõe igualdade entre os contratantes e equivalência nessas trocas, é completamente adequada ao capitalismo e por isso não faz sentido após a superação do capitalismo. Será superado, o direito acabará. Os marxistas defendem o fim do Estado e o fim do momento jurídico da sociedade. E aí, na minha compreensão, o fim do direito, inclusive, junto com o fim do Estado. Eu acho que não é possível acabar com o direito sem acabar com o Estado. O Estado também é uma forma jurídica burguesa. E nós permaneceremos num processo de transição com um Estado de transição e um direito de transição. Essa é a minha interpretação. Não é a interpretação do Pachucanes. Relação jurídica dependente, então. O direito, a economia dependente e a forma jurídica de igualdade e conteúdo da desigualdade. Primeiro, eu separei esse momento em 3 também: transição do escravismo em forma jurídica embrionária, direitos sociais como desigualdades e relação jurídica dependente. Primeiro, não dá para explicar a forma jurídica da América Latina sem falar que nós viemos de um modo de produção escravista. Essa é a nossa história. Há 3 gerações atrás, a minha tataravó, por exemplo, era uma negra escravizada numa fazenda e foi estuprada pelo meu tataravô e teve um filho com ele. Então, essa é a história do Brasil. Assim como o materialismo histórico, o processo do Marx, é verificar a transição do feudalismo para o modo de produção capitalista, com o cercamento dos campos, todo o processo de violência que o Marx explica no capítulo 25 da acumulação primitiva do livro 1, esse processo também ocorre de modo diferente na América Latina. E nós só podemos saber a nossa história e a nossa relação jurídica a partir desse processo. E o Marx tem uma carta do Marx até a um editor de uma revista ucraniana, que o Marx diz: olha, se vocês acham que eu expliquei a história, a acumulação primitiva do mundo, isso seria uma barbaridade. Porque eu não faço uma meta-narrativa, eu não faço uma meta-teoria, eu faço uma teoria da história. E exatamente o mais importante aqui é a história. E cada lugar tem a sua história. São palavras do Marx. Eu, infelizmente, não trouxe aqui para vocês, mas está citado na tese, por exemplo. A acumulação primitiva brasileira foi uma acumulação primitiva própria. E o Marx fala: é necessário fazer a história dos povos. O que eu fiz foi a história lá, quiçá da Inglaterra, no capítulo de acumulação primitiva. Ele mesmo responde que isso não é hegemônico, que isso não é para todos. E qual é a acumulação primitiva brasileira? Para que nós possamos entender aonde o modo de produção capitalista senta em cima no Brasil. Ele senta em cima do escravismo colonial. Para mim, quem melhor explica isso no Brasil hoje é o Jacob Gorender, num livro chamado O Escravismo Colonial, que é o meu marco teórico. Essa transição do modo de produção escravista no Brasil para o capitalismo no Brasil faz com que o capitalismo no Brasil tenha particularidades, e tenham permanências. Nós só explicamos no direito do trabalho por que os trabalhadores rurais foram protegidos com uma lei de 1970 e foram igualados na Constituição só em 88, 100 anos após a abolição. E mesmo assim sofrem no campo piores condições de trabalho.
Nós só explicamos que as trabalhadoras domésticas brasileiras são trabalhadoras que tiveram uma proteção em 2013 numa emenda constitucional, uma lei só em 2015, e até hoje não são equiparadas aos trabalhadores urbanos e rurais com o escravismo colonial. Porque a CLT, o conjunto de leis e direitos sociais, surgem para os trabalhadores urbanos, os trabalhadores do modo de produção capitalista. E os trabalhadores rurais e domésticos, exatamente aonde escravos trabalha escravo, permanecem sem direitos sociais e sem direitos do trabalho. Não tem nada na lei, não tem nada, direito à relação social. Não tem nenhuma explicação na norma que faça com que exista essa diferença, a não ser a história do escravismo no Brasil. E a transição, a acumulação primitiva brasileira, a transição do escravismo para o capitalismo brasileiro explica o capitalismo brasileiro dependente. Por quê? Porque a partir da crise do escravismo colonial, que é uma crise porque os escravizados resistiam à escravização, as mulheres evitavam ter filhos, abortavam os filhos, as fugas dos escravizados. Os escravizados sempre estiveram em número no Brasil menor do que o número de trabalhadores importados. Eles não se reproduziam em resistência. As fugas, né? Nós ficamos estudando Comuna de Paris, olha, gente, me desculpa, assim, entendo, né? Todo conhecimento vale. Agora, o que é a Comuna de Paris perto de um quilombo? O quilombo de Palmares, aí em Alagoas, é um quilombo que passou por ele mais de 20 mil pessoas. Com a demografia do Brasil na época, isso era uma das maiores cidades, a maior organização política dos trabalhadores no Brasil, de resistência. Isso deixa a Comuna de Paris no chinelo. Isso era um novo modo de produção que nós precisamos estudar e que nós precisamos saber qual era a regulação dentro de um quilombo, por exemplo. Como funcionava a forma de regulação? Que não era direito, né? Porque existia desigualdade, não igualdade. Porque a igualdade é uma necessidade do capitalismo, a igualdade de sujeitos e de troca. Né? Então, a transição do escravismo se deu por resistência dos escravizados, nos quilombos, com as fugas, com a resistência na reprodução, com os suicídios dos escravizados. Se deu pela relação inglesa mesmo, né? Porque a Inglaterra, grande traficante de pessoas no mundo, que enriquece com o tráfico de pessoas, vai chegar um momento que produz um monte de quinquilharia com a Revolução Industrial, garantida por nós, colônia. E quando produz um monte de quinquilharia, precisa transformar suas colônias em mercado. É por isso que a Inglaterra pressiona o fim da escravidão. Não é porque ela é o reino da liberdade. Ela é a grande sequestradora de pessoas do mundo, que enriquece só por causa disso. Né? O Marx, num capítulo da acumulação primitiva, vai dizer que não tem um tijolo lá do calçamento de Liverpool que não seja feito com tráfico de pessoas negras sequestradas. Essa é a história da Inglaterra, essa é a história da França, essa é a história da Holanda, essa é a história da Bélgica. E a história da Espanha e de Portugal é a colonização anterior, né? Que permanece, né? Como eu mencionei nos países africanos, né? Que Portugal é dono até a década de 70. Então é daí que vem a riqueza desse país, né? Não tem o capitalismo não promete desenvolvimento e nós ainda não chegamos lá. Só existe desenvolvimento nesse país porque existe pobreza em todo mundo. O capitalismo não está dando certo. Existe meia dúzia de países no mundo que são os países imperialistas, e o Lenin explica isso com a teoria do imperialismo. E, gente, isso não é novo, hein? Isso não é novo. Isso é de 1920. Acho que é 22 o texto do Lenin do imperialismo. Que esse é o desenvolvimento desse país. Então, a transição do escravismo por pressão da Inglaterra, né, por resistência escrava e por encarecimento, né, do que se tornou essa principal mercadoria, a mercadoria mais cara, que era um humano traficado, né, porque o Schwartz vai dizer, por exemplo, que um escravizado custava um sobrado. Então, é caro ter escravizados. E o processo com o fim do tráfico, né, a lei Eusébio de Queiroz, porque nós começamos a fazer um monte de lei de transição para inglês ver, né, para a Inglaterra ver que nós estávamos... O Brasil é o último a acabar com a escravidão e se unifica. O Caio Prado Júnior vai dizer que o Brasil se unifica na defesa da escravidão. A elite brasileira não reconhecia um país. Eles não eram amigos. Eles se tornam amigos e companheiros na defesa da permanência da escravidão. Até 1988, agora.
E se vocês lerem esses abolicionistas aí, que eu menciono no meu texto também, eles vão ser muito claros. Eles eram parlamentares e tem discursos dele no parlamento dizendo: vocês estão perdendo de ganhar dinheiro com o escravismo. Porque o escravo custa caro para comprar. E com as leis de transição, custou mais caro ainda. A lei Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico, a lei do sexagenário e a lei do ventre livre. Leis de transição bárbaras, inclusive. A lei do sexagenário abandona os idosos. A lei do ventre livre, a criança ela tem que pagar, ela continua trabalhando. Ela tem que pagar pela sua libertação. Essa transição do escravismo, né, faz com que esses fazendeiros escolham o capitalismo no Brasil por ser mais rentável. E a transição acontece com a lei de terras, a criação da propriedade privada em 1850 no Brasil. Então, cria-se a propriedade privada para fazer, nessa acumulação primitiva brasileira, para fazer a separação dos trabalhadores dos seus modos de produção. Porque se um escravizado saísse de uma fazenda e pudesse cercar um pedaço de terra e produzir para viver, não ia ter capitalismo no Brasil, gente. Não ia ter. Eles criam a propriedade privada em 1850. Mesmo que até hoje a quantidade de terras devolutas seja superior à quantidade de trabalhadores sem terra. Não ter terra é importante, a separação dos trabalhadores dos seus meios de viver, para criar força de trabalho. O mesmo processo que aconteceu com o cercamento dos campos na acumulação primitiva inglesa, que o Marx descreve. Esse processo no Brasil se dá com a lei de terras, o abandono dos escravizados e a importação de brancos pobres. Importação de brancos pobres porque a força de trabalho no Brasil sempre foi deficitária. Hoje nós temos muito trabalhador, desemprego, alto exército de reserva. Mas a história do Brasil é a história da carência da força de trabalho. Porque quando os invasores chegam no Brasil, primeiro que tem uma pandemia, né, várias pandemias uma atrás da outra, e a população indígena é dizimada. E os indígenas trabalham, são escravizados. Os primeiros 100 anos de ocupação do nosso território é trabalho escravo de indígena. Os indígenas que sobrevivem continuam sendo escravizados a partir das guerras justas, a autorização da igreja em escravizar indígenas em reduções jesuíticas, num caso específico que o direito deles autoriza, e baseado nisso os indígenas são largamente escravizados no Brasil, e a escravização dos negros. Essa é a história do Brasil. Poucos trabalhadores. Como que se resolve esse processo? Abandonando os negros e importando brancos pobres. Inclusive uma política aberta de embranquecimento do país. O Rui Barbosa é o primeiro lá a queimar os arquivos da escravidão. Para que nós não tenhamos acesso. Nós podemos saber qual parte da nossa família que é italiana. Mas nós não podemos saber de onde veio minha tataravó. Se foi de Angola, se foi de Moçambique, se foi de Guiné, se foi do Congo. Isso talvez seja a coisa mais perversa da colonização. A destruição da nossa história. Para que nós nos reivindicamos brancos. Para que nós nos reivindicamos colonizadores. Porque essa é a única história que nos resta. Então o Rui Barbosa vai fazer esse processo, e esse processo de transição conta então com a criação de exército de reserva. E a criação de propriedade privada. Essa é a acumulação primitiva no Brasil, na minha concepção. Exército de reserva ampliado para quê? Para ter trabalhador para a indústria, para o capitalismo em ascensão no Brasil. Importa-se brancos pobres, abandona-se os negros e os indígenas que sobraram. Né? A igreja, por exemplo, dizia que os negros não tinham alma, né? É isso que a igreja católica dizia sobre as populações das pessoas negras. E que os indígenas tinham alma, mas eram metade pessoa. Né? E podiam ser escravizados em condições particulares, que eram lá as guerras justas. Que na prática garantiu toda a escravização de negros indígenas, né, e os bandeirantes, aí toda a história que a gente tem cada vez mais descoberto. Essa transição cria propriedade privada no Brasil, cria exército de reserva, né, e o escravismo, antes do capitalismo, permite uma forma jurídica embrionária. Né? Da mesma maneira que o Pascucanes diz, por exemplo, que tem forma jurídica embrionária em Roma, eu acredito que teria uma forma jurídica embrionária no escravismo colonial brasileiro, porque nós estamos, embora no modo de produção escravista, dentro do mercado internacional capitalista. Né? E nós fazíamos contratos, pequenos contratos. Né? O escravo de ganho, por exemplo, tínhamos escravo doméstico, escravo de rural e escravo de ganho. Os escravos de ganho, escravos muito qualificados, tinham um tipo de pré-assalariamento, faziam pequenos contratos. O escravizado não era sujeito de direito para fazer um contrato, mas era sujeito de direito para receber a pena criminal. No direito penal, o escravizado era sujeito de direito. Me parece que aqui a gente tem um embrião de forma jurídica. Não dá para dizer que tinha direito, porque não tinha igualdade.
tinha desigualdade da forma. Um escravizado não era igual ao seu senhor. Forma desigual. O capitalismo precisa de forma da igualdade para fazer contrato de trabalho, para fazer contrato de compra e venda de mercadoria, para produzir mercadorias com mais valia. Eu preciso de igualdade, isso é pressuposto do capitalismo. Igualdade não é uma coisa boa, gente, né? Igualdade esconde o conteúdo da desigualdade. Ela é uma coisa boa porque o nosso pensamento liberal reivindica a igualdade, que é a igualdade formal, a igualdade burguesa, né? A necessidade da igualdade para troca de mercadorias dentro de um contrato. Então, me parece que existia uma forma jurídica embrionária no escravismo colonial. Por exemplo, na criminalização no escravo ser sujeito de direito, por exemplo, dos contratos de alforria, que é uma barbaridade um contrato de alforria, né? Uma barbaridade. O sujeito não tem alma, mas ele faz um contrato onde ele é objeto do contrato e parte. E ele está comprando, na verdade, a possibilidade de ser parte. Eu acho que dá um doutorado o contrato de alforria, né? Me parece que é forma jurídica embrionária no escravismo colonial. Essa é a transição. Isso cria uma história do Brasil, uma economia brasileira que tem um caráter determinante, que é a economia voltada para a exportação e a economia com alto exército de reserva. A economia com alto exército de reserva... Professor, eu acho que deu meu tempo? Pode continuar mais um pouquinho, viu, professora? Porque o outro palestrante está atrasado, ele está na audiência, então pode ficar à vontade para falar mais um pouquinho. Que bom. Então, eu acho que mais 5 minutinhos eu concluo aqui. Estamos chegando na relação de vida independente, né? Obrigada. Acho que agora deu 40 minutos, né? Então, vou usar mais 5 minutinhos, se vocês me permitem. Essa transição do escravismo, ela cria uma história muito particular, que é uma história de alto exército de reserva. Isso explica os direitos sociais hoje. Alto exército de reserva. Por quê, gente? Porque direitos sociais, aí eu passo para o segundo ponto, que é direitos sociais como desigualdades. Na minha concepção, os direitos sociais são desigualdades. Se a forma jurídica é a forma da igualdade, eu sou igual ao outro para contratar. O que o direito social faz? O direito social, ele identifica uma desigualdade e reconhece a desigualdade. Por exemplo, eu reconheço que nessa relação de emprego, o trabalhador é desigual e eu protejo o trabalhador. Isso não é forma da igualdade. Isso é um reconhecimento de uma desigualdade. O direito do consumidor, ele vê esse contrato de consumo e vê que o consumidor é desigual em relação à empresa. E ele vai lá e protege essa desigualdade. Ele vê que o réu, em relação ao Estado, é desigual em relação ao Estado. E ele vai lá e protege essa desigualdade. Os direitos sociais são tensões, desigualdades. Professora, mas os direitos sociais não são capitalistas? Claro que são. Mantém a equivalência, não rompem com a desigualdade. Tem aqui uma passagem do Marx que eu posso ler. O direito não pode ultrapassar o modo de produção em que está. Essa é uma passagem do Marx. Os direitos sociais são burgueses, são adequados ao capitalismo, mas eles tensionam a forma da igualdade. Por que eles tensionam a forma da igualdade? Eles vão depender, os direitos sociais dependem de exército de reserva, necessidade de mercado interno e composição orgânica dos capitais. Essas desigualdades dependem da quantidade de exército de reserva. Por exemplo, gente, se eu tenho um grande número de exército de reserva, eu não preciso garantir direitos sociais. Porque se um trabalhador morrer, eu substituo. Eu não preciso proteger esse trabalhador. Eu não preciso de norma para acidente do trabalho. Se morrer, eu substituo. Se eu tenho exército de reserva, eu preciso de menos direitos sociais. Eu preciso reproduzir menos a força de trabalho. O segundo elemento dos direitos sociais, a necessidade de mercado. Para eu ter direitos sociais, eu preciso precisar de mercado interno. Se eu tenho uma economia que manda para fora as mercadorias, eu não preciso de direitos sociais. Eu preciso menos. Eu preciso de menos salário se eu mando a mercadoria para ser consumida fora. Economia dependente. A economia dependente garante que a exportação seja consumida fora. E que aqui só tenha trabalho barato. Eu não preciso de direito social. Eu preciso menos. Eu não preciso construir um mercado interno no Brasil. Se eu posso exportar a produção. E aí, inclusive, agora, o agravamento das nossas relações de trabalho, a maior intensificação da exploração do trabalho que nós estamos vendo no atual governo, somado à reprimarização da economia brasileira. Desindustrialização e voltarmos a ser um país agrário exportador.
que combina, essas coisas combinam. Produção barata e manda para fora. Então, para eu ter direitos sociais, eu preciso... Se eu tenho... depende do número de exércitos de reserva que eu tenho, para saber se eu preciso reproduzir ou não, em que medida eu preciso reproduzir essa classe trabalhadora. Se eu tenho pouco desemprego, eu vou ter que pagar direitos sociais, porque eu preciso desse trabalhador. Se eu tenho muito, eu não preciso. Necessidade de mercado interno, eu vou pagar se eu precisar de mercado interno. E composição orgânica dos capitais. Né? A composição orgânica dos capitais por Marx é a quantidade de capital constante em relação ao capital variável, máquinas e trabalho. A depender dessa composição, eu dou mais direitos sociais ou não. Por exemplo, no centro, onde tem, em média, alta composição de capital, mais máquinas em relação ao trabalho. Então, por exemplo, eu tenho 80% de máquina e 20% de trabalho. Se esses 20% de trabalhadores me pedem 5% de aumento, eu dou. Porque é 5% sobre 20%. Eu dou os 5% de aumento. Se na periferia, que eu tenho uma composição orgânica baixa, por exemplo, 80% de trabalho e 20% de máquina, se esses trabalhadores me pedem 5% de aumento, é 5% sobre 80%. Eu não posso dar. Isso é brutal sobre a minha taxa de lucro. A teoria, vários teóricos vão explicar a diminuição dos nossos direitos sociais porque os europeus lutam mais, porque os europeus são mais organizados sindicalmente, porque o empregador europeu é mais digno. A explicação está na economia política. É uma barbárie dizer que a culpa é do trabalhador não sindicalizado. É um problema de composição orgânica dos capitais. O capital aqui vive do trabalho barato. Ele não pode dar aumento se ele tem uma baixa composição orgânica com 80% de trabalho e 20% de máquina. Isso faz diferença no lucro dele, que é uma diferença que não faz no capitalismo central. A explicação é a economia política. E o Marx fala, e o Pachucanes também fala, a relação jurídica tem seu conteúdo na economia política. Então, para mim, a explicação do se temos ou não temos direitos sociais é uma explicação a depender do exército de reserva, que no caso da transição do escravismo colonial é um alto exército de reserva que nós construímos no Brasil, a partir do abandono dos negros, da importação de brancos pobres. Alto exército de reserva, pouco mercado interno, porque a mercadoria é voltada para a exportação, e baixa composição orgânica. É por isso aqui que nós não temos direitos sociais no Brasil. Que nós temos menos direitos sociais. E para concluir, a minha explicação da relação jurídica dependente, então, é uma relação. Se direito no Marx é forma da igualdade e conteúdo da desigualdade, a relação jurídica da América Latina é uma forma mais igual e um conteúdo mais desigual. Essa é a minha explicação. Né? A forma mais igual se dá como? Na prevalência do direito civil. Na diminuição dos direitos sociais como direitos que criam desigualdades. Se os direitos sociais criam desigualdades e nós temos menos direitos sociais, nós temos mais igualdade. Porque o contrário de direitos sociais não é nada. O contrário de direitos sociais é direito civil. É forma da igualdade. Então, as nossas relações de trabalho, por exemplo, se dão muito mais no direito civil do que no país rico. Se dão por mês, por trabalhadores de aplicativo, por trabalhadores informais. As nossas relações são mais civis, são mais iguais, tem menos proteção dos direitos sociais, tem menos tensões das desigualdades garantidas pelos direitos sociais. Por conta, né, da conjuntura que nós não temos direitos sociais, que é uma conjuntura histórica do capitalismo brasileiro que senta em cima do escravismo colonial, de forma particular e histórica. Então, a relação jurídica dependente é uma relação mais igual. O que a gente tem na alta composição orgânica nos países centrais são mais uma forma da igualdade mais tensionada pela desigualdade dos direitos sociais. Por quê? Porque eles têm menos exército de reserva. Porque eles têm mais necessidade de mercado interno, porque eles têm mais composição orgânica dos capitais. Isso permite mais direitos sociais que tensionam a forma da igualdade. Isso é exceção no capitalismo. A regra é forma da igualdade. Aqui é o capitalismo puro. Uma relação mais igual, com menos tensões dos direitos sociais. E um conteúdo mais desigual. Qual é esse conteúdo mais desigual? Transferência de capital, superexploração do trabalho, economia voltada à exportação e racismo. Essa é a maior desigualdade de conteúdo da nossa relação jurídica em relação ao conteúdo da relação jurídica de um país rico. Essa é a relação jurídica dependente
na minha concepção, né, o que eu estou defendendo aqui na tese, que é de que a relação jurídica dependente é uma forma mais igual e um conteúdo mais desigual. Essa forma mais igual, menos tensionada pelos direitos sociais, que dependem de exército de reserva, necessidade de mercado e composição orgânica dos capitais. Eu busco entender, então, o direito e a relação jurídica a partir da divisão internacional do trabalho, sobretudo com Marx e Engels. Tá bom? Não pude ler muitas citações, porque a professora extrapolou o tempo aqui, mas fico completamente disponível aí para responder nas questões. Obrigada, gente. Obrigada, professora Gabriela. Foi ótima a sua explanação, bastante crítica, né? E quando você fala assim no racismo, eu cursei uma disciplina no mestrado da UFBA com o professor Leandro Reinaldo da Cunha, que fala muito sobre essa temática, e a gente muitas vezes não percebe como isso ainda está tão inserido na sociedade hoje em dia, né? E que principalmente a mulher, né? A mulher negra é a maior prejudicada nesse cenário, né? Inclusive no âmbito do trabalho. Quando a gente pensa que em si a mulher já é prejudicada, então o que falar da mulher negra, né? Ela é mais prejudicada ainda. A gente tem algumas perguntinhas aqui. Eu vou ler aqui. Vou ler uma, aí a senhora comenta e depois eu passo para outra. São três, acho que três perguntinhas. Uma delas é a seguinte: a pessoa que está perguntando afirma, né, que, na verdade, né, é possível afirmar que, na verdade, os trabalhadores, eles são compelidos a vender a sua força de trabalho de forma que a relação entre o patrão e o trabalhador, ela não é totalmente voluntária? A gente pode afirmar isso? Conseguiu ouvir, professora? É para responder já cada uma? Não, pode, essa é a primeira. Ah, tá. Daí eu respondo todas juntas, né? Você prefere como? A Fica a senhora sua que sabe. preferência. Posso responder junto, eu acho melhor, né? Certo, então eu vou ler a outra. Então a primeira foi essa, que se é possível afirmar que, na verdade, o trabalhador ele é compelido a vender a força de trabalho e que essa relação entre o patrão e o trabalhador não seria totalmente voluntária. A outra pergunta seria no sentido de que, se o capitalismo acabasse, também acabaria o direito positivado e a ciência jurídica? É outra pergunta. E, por fim, né, outra pergunta que a gente pode fazer também nesse contexto é com relação às reformas que têm ocorrido aqui no direito do trabalho brasileiro. Essas reformas, elas são, na verdade, né, consequências da subordinação da economia brasileira ao capital internacional? Então, seriam essas perguntas, e eu acho que eu vi mais uma aqui. Deixa eu só ver rapidinho. Tem mais uma quarta aqui, que foi no sentido de que, se a revolução superar o Estado e o direito, que além do poder, de que forma, na sua visão, a revolução pode superar o Estado e o direito, que além do poder possui a força? Foram essas perguntas. Se quiser que eu repita alguma coisa, é só falar, viu, professora? Obrigada, gente, pelas perguntas. Ai, que legal, né? Que o povo está participando e está interessado. Bom, vou colocar uma aqui, juntei duas aqui. Primeiro, sobre a relação se os trabalhadores são compelidos a trabalhar, né? A ter uma relação de emprego, com certeza absoluta. Né? Por isso que eu acho que mais correto é nós falarmos de trabalho assalariado, não de trabalho livre. Porque se a gente pudesse, a gente não trabalharia, né? Ou o trabalho teria a ver, que é a diferença, né? Trabalho não é uma coisa assim, ahistórica. Trabalho é aonde? Trabalho pode ser, por exemplo, cozinhar. Pode ser plantar sua horta, pode ser fazer um artesanato, pode ser fazer um documentário que você faça, pode ser militância. Isso pode ser trabalho, isso é atividade humana. Mas o trabalho no capitalismo é esse trabalho assalariado, o trabalho para vender uma jornada de trabalho em troca de um salário. Então,
na verdade, o que se pretende, né, com a superação desse modo de produção, e eu acho que se a gente tem alguma certeza na história, é a dialética, né? É a certeza de que tudo se transformou. E o capitalismo não tem nem 400 anos. Então, que existirá outro modo de produzir a vida, com certeza absoluta. Não sabemos se nós vamos ver, né, esse modo de produzir a vida. Espero que eu consiga ver, né? Mas o feudalismo, por exemplo, dura mais de 1000 anos. Né? Então, a gente vai transformar, né, a sociedade, os humanos, mudam de necessidades e desenvolvem as forças produtivas e constroem novas necessidades e novas formas de viver. Né? Então, o capitalismo vai ser superado. Nesse momento, nós temos um trabalho que está aprisionado ao trabalho assalariado. Então, eu preciso, para viver, vender minha jornada de trabalho. Está todo mundo aqui na universidade para capacitar a força de trabalho, né? Se todo mundo se der bem, vende caro, né? Se der mal, vende barato. Basicamente é isso, né? A não ser que você tenha um meio de produzir, né? Por exemplo, um escritório de advocacia seu, né? E que você contrate trabalho e viva não do seu trabalho, mas do trabalho dos seus empregados advogados. E o direito tem cada vez mais se proletarizado, né? Os advogados têm passado a ser empregados. A gente precisa pensar em organização política também desses advogados e dos advogados, né? Tendo em vista que eles têm aí mercadoria, serviços jurídicos sendo vendido no mercado com mais-valia. Certeza absoluta, trabalho produtivo, né? Que independe de ser material ou imaterial. Esse trabalho produtivo imaterial gera mais-valia e enriquece o dono do escritório. Se você vai vender trabalho, né, você está dentro de um trabalho assalariado, e isso é o capitalismo. Né? O Marx vai colocar que o capitalismo vai fazer a subsunção, a primeira construção do capitalismo é a subsunção formal, né? É os trabalhadores perderem as suas formas de produzir. Você imagina lá quando eu comentei a acumulação primitiva aqui brasileira e o escravismo, né? Se os trabalhadores eram rurais, se não tivesse propriedade privada em 1800, eu não tinha nenhuma necessidade de ter propriedade privada em 1800 se não fosse capitalismo, querer construir o capitalismo. Porque o que mais tinha no Brasil é terra sozinha. Quer dizer, não é sozinho, né? Eram os indígenas. Mas os escravizados poderiam ter pego terra e vivido nela. Agora, é preciso separar o trabalhador do meio de produzir a vida. Porque naquele momento, o meio de produzir a vida era a terra, né? Se eu sou um agricultor e eu tenho terra, faz sentido você ter terra e ser agricultor e vender trabalho em outra fazenda? Claro que você não vai vender. Faz sentido você ter um escritório de advocacia e que consegue vender serviço jurídico e vender trabalho em outro escritório? Não faz sentido. Você só vende trabalho, você só se assalaria se você não tiver os meios de produção. Os meios de produzir a vida. Então, a separação dos trabalhadores e dos seus meios de produção é essencial para ter capitalismo. Né? Por isso que o trabalhador vai trabalhar necessariamente por obrigação, porque ele não tem os meios de produzir a vida. Se eu tivesse uma universidade, eu não ia trabalhar na universidade dos outros. Né? Eu não tenho meio de produzir. Então, eu vendo força de trabalho, jornada de trabalho em troca de um salário. Aí, professora, mas você não gosta do que você faz? Olha, poucos trabalhadores têm esse privilégio. Tenho esse privilégio, mas seguramente eu não daria aulas que eu dou. Daria outras. Em outros contextos, em movimentos sociais, falaria outras coisas, além das coisas que eu faço. Eu faço isso por salário, porque eu sou uma trabalhadora assalariada. Porque eu estou separada dos meios de produzir a vida. Né? Então, vender trabalho é uma necessidade daqueles que não têm as formas de produzir a vida. E precisam vender. Com a divisão do trabalho cada vez mais acirrada, a tendência é que eu não consiga mais, cada vez fica mais difícil, né? Ter o meio de produção. Porque as relações são complexas. Então, um meio de produção, para eu ter o meio de produção, eu preciso, inclusive, tomar o Estado. Para que todos os trabalhadores tomem todos os meios de produção. Né, e coletivizem os meios de produção, para que eu não precise mais vender trabalho salariado. Né, para um privado. Né, a propriedade privada é o fundamento do capitalismo por causa disso. Ela privatiza os meios de produzir a vida. Né, os meios de alimento, de moradia, de escola, educação, como nós estamos aqui, o meu exemplo, de serviço jurídico, todos os meios de produzir as necessidades. Né? Então, é uma condição, a subsunção formal é a separação dos trabalhadores dos meios de produzir. Isso é condição para vender o trabalho. E o trabalhador só vende o trabalho porque precisa, com certeza absoluta. Eu sempre pergunto em aula, quem aqui se falar assim, vai ganhar o mesmo salário, exatamente o mesmo salário e não precisar trabalhar? Quem que escolhe trabalhar? Não, eu vou do mesmo jeito. Quem que escolhe? As pessoas trabalham com salário. Né? Mas não vai fazer nada? Claro que vai. O contrário do trabalho explorado é tudo. É tudo que os humanos podem se desenvolver para além do trabalho explorado. Por exemplo, cozinhar, cuidar do cachorro, fazer uma horta.
ver filme, tudo que se pode fazer para além do trabalho explorado. Porque o trabalho explorado, inclusive, impede o desenvolvimento humano. Porque as jornadas de trabalho são brutais. Segunda pergunta, o direito acaba? Acaba. O direito acaba. Não acaba a forma de regulação. Cada modo de produção vai ter uma forma de regulação. As pessoas, em outro modo de produção, vão pensar em como elas vão querer resolver seus conflitos. Um vai continuar brigando com o outro, um vai continuar roubando alguma coisa do outro. Claro que essas coisas vão acontecer em condições distintas, gente. Porque a condição, por exemplo, de um servo no feudalismo, preso à terra, de um escravizado no escravismo colonial, de uma pessoa no capitalismo, de um roubo numa modo de produção doméstico dos indígenas brasileiros é completamente distinto. Né? Então as pessoas vão continuar tendo conflitos. E uma forma de regulação vai existir. Agora, direito é a forma de regulação do capitalismo. Contrato não vai existir. Não faz sentido ter contrato. Eu não vou trocar coisas por valor. Concorda que eu sei que eu não posso trocar essa caneta por esse celular? Eu sei que eu não posso trocar. Se eu realmente precisar dessa caneta, eu vendo esse celular por determinado dinheiro, numa proporção, numa equivalência, pego esse monte de dinheiro, compro essa caneta e sobra dinheiro, não é? Eu não vou fazer essa troca aqui de um celular pela caneta, porque essa troca, ela é burra na medida do valor. E no capitalismo nós não trocamos por necessidade, nós trocamos por valor. Eu sei que eu não posso trocar essa caneta por esse celular. Eu faço 30 trocas outras para conseguir ter a caneta. Mas eu não troco meu celular pela caneta. Porque nessa sociedade eu troco pelas proporções de valor. Igualdade, equivalência, contrato. Numa sociedade que troca por necessidade, eu não preciso fazer essa troca. Eu não vou precisar de igualdade. Eu vou poder reconhecer que os sujeitos são desiguais e não iguais. Porque eu não preciso contratar sujeitos iguais por uma jornada de trabalho no direito do trabalho, no direito civil. Então eu vou ter a superação do que nós chamamos de direito. Eu vou ter o reconhecimento da desigualdade. O direito previdenciário na União Soviética, por exemplo, acabava com a equivalência. Né? Hoje, na Previdência, você contribui para se aposentar, não é? Você contribui para ter um auxílio. Você contribui e recebe. Isso é equivalência. Forma contrato. O direito previdenciário da União Soviética, por exemplo, dizia, não, você só recebe. Por necessidade. Não tem equivalência. Você produz e dá para o Estado, mas não é equivalência do que você precisa. Isso é uma desigualdade. O direito de transição, por exemplo, eu imagino que vai ser pautado na desigualdade. Como uma forma de garantir a igualdade real que nós chamamos aqui no direito. Então, o direito vai acabar. O que nós conhecemos com o direito vai acabar. E a questão que a Lana colocou, o direito positivado vai acabar? Aí eu não sei. Eu tenho a impressão que não, porque a gente gostou de escrever, né? Desde que a gente aprendeu a escrever, a gente continua escrevendo, né? Então, eu acho difícil que a nova regulação que nós tivermos, que não será o direito, é difícil, né? O marxismo é uma teoria da materialidade. Então, não tem nada no Marx que é como será o amanhã. Responda quem puder, igual o samba, o que irá acontecer, o meu destino será como Deus quiser. Não tem no Marx, porque nem tem Deus, né? Tem materialismo, né? Tem a explicação da realidade pela realidade. Né? Então, o Marx não fica pensando no que é o futuro. Né? Ele só pensa o futuro a partir da realidade. Então, não posso dizer se vai ser escrito ou não vai. Eu acho aqui, numa curiosidade, que vai, né? Porque a gente escreve as coisas, né? Eu acho que a gente vai continuar escrevendo as coisas. Agora, não será direito. Não será uma forma por contrato. Não terá igualdade de sujeito, porque essas são necessidades do capitalismo. Não terá liberdade de contratação. Essas não são que não existiram antes. Se a gente pensar direito, gente, 50 anos de história, 400 anos de capitalismo, direito, não tem aqui, 300 anos. Direito no Brasil é 1888. É fim da abolição que começa direito no Brasil. Igualdade de sujeito e contrato. Tem 130 anos que tem direito no Brasil. Isso eu acho que vai acabar, com certeza, com outras relações de produção. E a última questão, e assim, esse é consenso. Eu acho que vai acabar, o Marx acha que vai acabar, o Engels acha que vai acabar, o Pachucanes acha que vai acabar, o Stuttgart acha que vai acabar, tá? Outra regulação será construída. E a última questão, essas reformas que nós temos vivido, né? As reformas que protegem os empregadores no direito do trabalho, as conquistas, vitórias dos empregadores no direito do trabalho, se essas conquistas são consequência da subordinação internacional do Brasil, né? Na divisão internacional do trabalho. Com certeza. Eu acho com certeza. Né? A gente está acirrando na divisão internacional do trabalho o nosso papel de vendedor de matéria-prima barata na dependência internacional. Com certeza. O Brasil tem se reprimarizado a economia,
desindustrializado. Isso se explica absolutamente com uma relação de China e Estados Unidos, né? Nós estamos presenciando aqui uma guerra, né? A guerra híbrida de Rússia e China, que são potências, né, de revoluções socialistas, países miseráveis que hoje disputam no mercado internacional a partir de uma revolução socialista, né? Porque a Rússia tinha um czar, né? Ela tinha monarquia, enquanto a Europa inteira já tinha a revolução industrial. E a China da mesma maneira, né? Ocupada pela Inglaterra, destruída pela Inglaterra. São duas potências que se sobressaem depois de revoluções socialistas populares, né? E que hoje disputam com os Estados Unidos. E nessa disputa com os Estados Unidos, a retomada da América Latina é essencial. Tudo que acontece na América Latina é igualzinho. É muito incrível, né? Ditadura militar. Toda ditadura dos Estados Unidos paga ditadura na América Latina inteira. Democracia na América Latina inteira feita pelos Estados Unidos. E agora retomadas, né? Golpe na Bolívia, golpe no Paraguai com Lugo, golpe na Bolívia tirando o Evo. México é o único que sobrevive, né? A Argentina conseguiram se recuperar do fracasso do Macri aqui. Brasil, golpe. Eles estão recompondo. Os países da América Central, quintais dos Estados Unidos, né? Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, quintais dos Estados Unidos. Na televisão, passa propaganda estadunidense. O ônibus da Guatemala é um ônibus escrito school. Tecnologia que não usa mais os Estados Unidos da década de 80, vendida ainda para Guatemala. São quintais. Todas as maquilas estão nesse país que fornecem roupa, por exemplo, para os Estados Unidos. E várias outras indústrias. Então, a recomposição do quintal dos Estados Unidos na América Latina tem completamente a ver com a crise dos Estados Unidos, né? De produção e de lucro, crise de acumulação, e a sua disputa, né? E a disputa também no Oriente Médio, que a galera lá se posiciona, né? Outro tema, mas nesses dois lados, né? Contra China e Rússia. Né? E aí o Brasil entra na necessidade de recompor o mercado dos Estados Unidos e o controle dos Estados Unidos sobre os nossos territórios. Com certeza, imperialismo na veia. As reformas trabalhistas nos colocam de novo, né, reafirmam a nossa subordinação frente aos países centrais e agravam a crise econômica. Porque retirar direitos sociais é diminuir mercado interno. É empobrecer, é acabar com o pequeno empresário nacional, inclusive, que conseguiu sobreviver, que não consegue mais. Porque com um salário, média salarial no Brasil, isso é média alta, hein, gente? Porque no Nordeste, por exemplo, é menor. R$ 1.800 é a média aqui no Paraná, por exemplo. Salário. É impossível um trabalhador R$ 1.800, uma família, comprar um café expresso de R$ 4. O empresário do café expresso não sobrevive no capitalismo independente. Então, esse trabalhador tem que produzir barato para mandar para fora, que é quem pode comprar. Ou produzir as coisas baratinhas que a gente come, né? Que a gente compra. Cada vez piores, né? E a reprodução do trabalhador fica atrofiada. Baixa expectativa de vida, altos acidentes de trabalho. O que é isso? Morre antes. Morre mais. Tem mais acidente. Tem mais incapacidade. Superexploração do trabalho como conteúdo da desigualdade, da maior desigualdade da forma jurídica dependente, né? Da relação jurídica dependente. Eu acho que, sem dúvida, está correta o caminho aí que o colega fez. Acho que é isso, professora, se eu conseguir responder, né? Conseguiu, com certeza, professora. Olha, na verdade, tinham outras perguntas. Eu peço desculpa aos alunos, mas a gente, infelizmente, não tem mais tempo, porque já está na hora da outra palestra e o chat está em polvorosa, né? Todo mundo comentando, adorando a palestra, discutindo os assuntos, fazendo mais perguntas. Então, assim, foi uma tarde muito produtiva a gente falar sobre esse assunto, foi muito, muito interessante. Agradeço demais, professora Gabriela, foi muito, muito bom mesmo poder dividir, né, esses conhecimentos da senhora conosco e já aí criar reflexões na cabeça dos nossos alunos, né? Alguns já discordam de outras partes, é uma pena realmente que a gente não tem tempo para se aprofundar mais e para fazer mais perguntas, mas assim, eu queria agradecer muito, né, em nome de toda a UNEAL, do curso de Direito de Arapiraca, pela sua presença, e que, né, venham outras oportunidades de parcerias aí e de novos eventos, porque assuntos é o que não faltam, né? Muito obrigada. Professora, eu que agradeço e eu me coloco à disposição também lá naquela academia
tem ali o meu perfil e tem a tese de doutorado, se o pessoal quiser ter acesso a isso que eu falei aqui, né? E também quiserem passar o meu e-mail, também fiquem à vontade, porque na medida que eu puder, eu posso responder também quem tiver alguma questão. Tá bom? Mas muito obrigada pelo convite, bom evento para vocês. Parabéns pela organização, eu vi que tá maravilhoso, tá cheio de gente bacana, eu acho que eu sou a menos importante. Então, eita, nada disso. Muito obrigada, viu? Tenha uma boa tarde e até breve. Até breve, tchau, tchau.